Olá, boa tarde, gente. Eu sou Viviane Gomes, eu faço mestrado aqui na Escola de Comunicação da UFRJ e pesquiso sobre ciberativismo, cibersegurança, cuidado digital e feminismo negro. Atualmente, eu sou uma das coordenadoras do coletivo Blogueiras Negras e integro as redes das ciberativistas negras e transfeministas de cuidados digitais. Eu mando um abraço para as integrantes dessas redes e dos coletivos que me fortalecem e me amparam, e também para toda a equipe do Pontão de Cultura Digital da ECO, FRJ, e para toda a galera do Laboratório de Inovação Cidadã. É um prazer estar nessa mesa e mediar essa conversa com pessoas tão incríveis para falar sobre futuros possíveis diante de um presente de inteligência artificial, tecnologia e diversidade. Diante de um presente que é tão desafiador e acelerado que a gente fica entre fazer as tecnologias, usar, brincar com elas e, ao mesmo tempo, nos incomodar, nos questionar, denunciar, cobrar. É inevitável não se incomodar com o racismo, com o sexismo, com a homofobia, com a lesbofobia, com a transfobia e com os comportamentos de ódio que estão nas ruas e também nas redes. É inevitável não ser tocada ou tocade pelos efeitos devastadores das ações daqueles que acreditam que os nossos corpos e os nossos futuros cabem numa caixinha. E isso não apenas no mundo digital, mas que é acelerado e intensificado por ele. Para mim, é difícil imaginar um bom futuro sem liberdade. Futuros possíveis me lembram análise, e análise me conecta à informação e ao conhecimento. O mundo não ficou como está do dia para a noite. Há algum tempo, questionamos as construções do saber, a construção do conhecimento. Faz algum tempo já que estamos questionando a maneira sobre como as sociedades dominantes organizam o mundo. Há algum tempo lutamos por espaços para subverter essa ordem. Voltamos nossos olhares para o passado, estamos mergulhando em nossa história, não para uma volta saudosista sem sentido, mas para reconhecer nossos saberes e admitir que são saberes e conhecimentos válidos, fundamentais e necessários para um futuro diferente do passado e do presente. Nós estamos aqui hoje porque hackeamos os saberes, os conhecimentos e estamos abrindo a nossa consciência a outras dimensões, a outras viagens. Porque sim, já não é uma resposta que queremos ou aceitamos. A mesa, essa mesa, inteligência artificial, tecnologia e diversidade, composta por 3 mulheres negras, nos coloca no centro de um debate que ganha cada vez mais importância. É a construção dessa tecnologia, ainda sob domínio de especialistas, que continua indetectável para a maioria dos mortais, ou seja, continua longe das nossas escolhas conscientes. Seja nas assistentes dos telefones celulares ou dos bancos, seja na geladeira que te avisa sobre produtos vencidos, seja no acesso a financiamento para a habitação, seja na escolha meritocrática dos funcionários, seja no pseudo-enfrentamento da criminalidade, seja apontada como saída para a imperícia ou parcialidade de policiais na identificação de criminosos através do reconhecimento facial. O que nós fazemos, e esse nós, aí eu me incluo, mulheres negras, povos indígenas, está aumentando em número e em quantidade e qualidade, são provocações, questionamentos, para descortinar o desenvolvimento das tecnologias. Elas podem ser desenvolvidas para realmente facilitar a nossa vida, mas elas também podem ser usadas, e a maioria desses usos envolvem disfarçar a manutenção de condições de opressão, dominação, discriminação, injustiças sociais,
modelos que seguem explorando ambientes e corpos. Estamos aqui com duas inspirações, pelo menos para mim, e acredito que para bastante gente, Silvana Bahia e Débora Pio. Silvana Bahia é uma percussora. A gente acompanha e se inspira no trabalho dela, na codireção executiva do OLAB, do Pretalab, mas também em iniciativas que envolvem a comunicação antirracista. E isso sem falar na ligação de Silvana com o cinema. É uma produção de tirar o fôlego. Débora Pio é mestranda, doutoranda em comunicação na ECO-FRJ, desenvolve uma pesquisa de doutorado aí sobre as tecnologias de reconhecimento facial para a segurança pública e o quanto isso é responsável e ajuda a aprofundar as desigualdades. Além disso, no momento, ela está participando de uma comissão na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para acompanhar essa pauta na cidade. É uma honra estar com vocês. E eu passo a palavra agora para Silvana Bahia. Sil Bahia, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É uma honra estar aqui nessa mesa com duas mulheres que são inspiração, mas que também são minhas amigas, né? E eu acho que isso é um marco, não só dentro da ECO, não só dentro da UFRJ, mas pensando uma mesa que traz, né, 3 mulheres negras para falar de diversidade, tecnologia e inteligência artificial. Eu nunca tinha participado de um encontro assim. Então, me sinto realmente muito honrada e, para mim, é um marco poder dividir aqui esse tempo com vocês. Bom, eu preparei uma falinha mais organizada em tópicos, não trouxe slides assim, mas vou falar um pouco sobre o que a gente tem feito no OLAB, as implicações da falta de diversidade nas tecnologias, sobre a Pretalab, e depois passo a bola aí de novo para a Vivi chamar a Débora. Bom, o OLAB é uma organização social fundada em 2014, né, pela Gabriela Agostini, que é a minha parceira, que é com quem hoje eu divido a direção geral da organização. E o OLAB já nasce com esse olhar de pensar o que é a diversidade, não no consumo das tecnologias, mas na produção das tecnologias. A gente nasce dentro desse contexto da cultura maker, né, do faça você mesmo, e o que é isso no Brasil, e como que isso funciona, e quem é que é maker no Brasil. E a gente sempre acreditou que o brasileiro é um criativo, um maker por excelência, né? E acho que a disputa também desses significados, ela também está na ordem do dia, né? O que é inovação, o que é fazer criação de soluções inovadoras a partir de outros repertórios. Então, a gente nasce nesse contexto e querendo experimentar, né? E convidar as pessoas, a sociedade como um todo, para experimentar um pouco o que é produzir uma tecnologia, né? Como que isso funciona, também querendo colaborar aí com o sentido que a gente dá para isso, né? Eu acho que hoje o cenário é muito diferente, né? 2021, de 2014, mas ainda assim a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Sobre o que são essas tecnologias todas que têm invadido a nossa vida de uma forma que é até difícil imaginar hoje, né? Um presente, um futuro sem elas. E aí, por isso, a gente tem uma missão dentro do nosso trabalho, que é de trabalhar pela democratização dessas tecnologias, né? E por quê? A gente acredita que essas tecnologias precisam cada vez mais ser criadas por pessoas de repertórios, origens, olhares diferentes, porque já existe uma concentração muito abusiva de poder hoje, quando a gente olha para a tecnologia, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tecnologia não é neutra. Eu acho que a gente fala, eu sempre me sinto meio que redundante em estar falando isso, né? A tecnologia não é neutra, mas é algo que, como eu estava dizendo para Vivi e para Débora antes de começarmos, que a gente está num momento também que o óbvio precisa ser dito e redito, né? Muitas vezes. E eu acho que também a forma que a tecnologia se apresenta e a forma que a gente se relaciona com elas, não necessariamente essa é uma questão que a gente aparece para a gente assim, né? Então, tecnologia não é neutra, tecnologia embute aí, né, comportamento, estratégia, olhar, cultura de quem cria. E quando a gente olha para o Brasil, né, que tem um dos principais problemas sociais, as desigualdades vindas de uma política de escravidão que nunca teve nenhuma política, né, de reparação histórica, e temos aí, em consequência disso, um racismo estrutural tão presente na sociedade que faz com que as pessoas negras, né, ocupem
né, ou estejam em um lugar socialmente pior, mesmo sendo mais de 50% da população, trabalhar para que as pessoas negras, em especial mulheres negras, né, que tenham uma condição de liderar, de produzir, de construir, de questionar, de pesquisar a tecnologia, é algo que a gente precisa fazer para ontem, né? E aí que se insere muito do nosso trabalho, que é de olhar para essas desigualdades, né, e entender o quanto que a tecnologia também potencializa, ou pode potencializar ainda mais. E é por isso que a gente trabalha pela diversidade na produção das tecnologias. E quando eu falo diversidade, não estou falando só de uma orientação de gênero e raça, né? A gente, na verdade, no OLAB olha a diversidade a partir de uma visão muito mais ampla, pensando diversidade social, econômica, etária, de gênero, de cor, de raça, mas querendo entender e responder também, né, essa pergunta, que é o que muda quando pessoas diferentes, né, com diferentes culturas e visões e trajetórias podem construir as tecnologias. Daí, vou falar um pouco do Preta Lab, que é o projeto que a gente criou em 2017, né, e que, num primeiro momento, tinha uma ação bem específica de mapear, de fazer um levantamento bem informal para tentar entender quem são as mulheres negras que se veem como parte da tecnologia hoje no Brasil, até porque essas pesquisas, elas feitas por algum centro de pesquisa grande, não foram realizadas até hoje. A gente ainda tem, né, esse gap que é muito importante também de ser olhado e questionado por que a gente não tem, né, esses dados até hoje, embora a gente tenha bastante dados de gênero, alguns dados de raça, mas não dados que trazem essa interseccionalidade. E a gente sabe que no Brasil é muito difícil, pelo menos para mim, olhar para qualquer coisa, e não é só para as tecnologias, mas é para as artes, é para qualquer campo, e não pensar também o quanto que a gente também não está representada ou não estamos ocupando determinados espaços de poder, e a gente sabe que isso tem a ver com o fato de ser mulher, com o fato de ser negra e o fato de nascer num país que é estruturado, né, por essa desigualdade que está ligada ao gênero e à raça. E aí, quando a gente criou o Preta Lab em 2017, a gente criou duas ações, né? Essa que era o mapeamento e uma outra ação que era focada ali em criar repertório, conteúdo, imaginário, porque também acho que disputar o simbólico é muito importante. E entrevistamos várias mulheres negras, a Viviane, inclusive, é uma delas, que tenha, né, que já tinha um trabalho relevante dentro do campo da inovação, dentro do campo da tecnologia, para inspirar também outras mulheres, né? Eu gosto muito dessa camada de pensar as inspirações e como que a gente disputa também os imaginários, porque eu acho que é a partir dessas subjetividades que a gente gera também outras objetividades. O Preta Lab é um projeto que nasceu em 2017 e de lá para cá a gente foi fazendo 1 milhão de coisas e as pessoas em geral não entendem o que é o Preta Lab, e eu já estou até fazendo piada com isso, porque já estou acostumada a ter que explicar, e acho que também para a gente demorou um tempo para a gente dizer num tweet, né, o que era Preta Lab. E hoje, se fosse dar um tweet aqui, eu diria que Preta Lab é um projeto causa, né, sobre a urgência e a pertinência de incluir mais mulheres negras no campo da inovação e das tecnologias, e para isso a gente faz uma série de ações que vão desde esse mapeamento, que nasceu em 2017, e que até hoje a gente faz ele de alguma forma, porque hoje a gente tem uma plataforma, só um minutinho, que lançamos em 2019, que é parte aí de uma ideia de um desdobramento desse levantamento feito em 2017, mas agora dando mini bio, rosto, e-mails e contatos, né, dessa grande rede, que hoje somos quase 900 mulheres. E essa plataforma nasce também aí com o intuito de responder a 3 objetivos, né? Um que é, primeiro, que a gente pudesse se conectar, se conhecer, entender o que uma mana preta lá do Acre, uma mana preta, sei lá, do Sul está fazendo e como que a gente conecta também essas pessoas. É muito ruim, né, você ser a única pessoa negra de um espaço, ou você ser a única mulher dentro de, enfim, de um grupo, de um time. E eu acho que essa corrente de afeto ela é fundamental, inclusive, não só para a gente entrar nesses espaços, mas para a gente se manter neles. E um segundo ponto é de jogar a luz, né? Quanto mais a gente puder, partindo dos nossos espaços institucionais, para o trabalho dessas mulheres, dizer que elas existem e que elas fazem a diferença onde elas estão. E um terceiro, que é de dar uma resposta para o mercado de trabalho que diz que não encontra mulheres negras qualificadas na área, né? Isso exatamente
de uma demanda que a gente não programou o mundo, né? Quando a gente lança o Preta Lab, na verdade, a gente sempre de uma forma muito ampla, querendo entender também o que era a demanda vinda das mulheres e como que a gente podia contribuir, fortalecer dentro desse ecossistema, e acabou virando uma coisa também de olharem, das empresas, das outras organizações sociais, olharem para a gente e falar, gente, vocês têm aí uma mulher negra para indicar, uma designer, uma programadora, e aí surge a ideia de criar a plataforma em 2019. Bom, de lá para cá, a gente se entendeu cada vez mais como uma rede, né? O Preta Lab é uma rede, na verdade, que conecta mulheres negras entre mulheres negras e mercado de trabalho. E foi em 2018 que a gente começou a prototipar ou começamos a criar um braço que hoje está mais organizado e estruturado, que é um braço de diálogo aí com esse mundo corporativo, com esse mundo das organizações sociais e conectado aí com a questão econômica da falta de emprego, né, do desemprego, que atinge principalmente as mulheres negras no Brasil. Hoje a gente tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país, e obviamente por conta de pandemia e tudo isso que a gente vem vivendo nos últimos tempos, mas desde 2018 a gente já enxergava que o mercado de trabalho da tecnologia, que é um lugar que cresce globalmente, né, que as vagas sobram, que não tem nem homem branco de Harvard para preencher essas vagas, poderia ser um fit, né, um match interessante aí com mulheres negras que querem ingressar nesse mercado, que buscam um trabalho informal, e essas empresas, né, que querem de alguma forma diversificar seus times técnicos e trabalhar aí para algum tipo de diversidade na produção das tecnologias. Então, desde 2018, a gente também tem feito essas conexões, né, entre mercado de trabalho, que quer trabalhar a diversidade e trazer pessoas diferentes para os seus times, e mulheres negras que querem também ingressar aí nesse mercado. De lá para cá, nesse mundo corporativo, que não é necessariamente o mundo da onde eu venho, eu também comecei a aprender e entender os códigos, né, desse universo recentemente. A gente foi entendendo que não era só sobre conectar, né? Não é só fazer uma ponte entre as mulheres e as empresas, as mulheres e as organizações. Na verdade, tem uma questão que é anterior a tudo isso, que é como que a gente cria, né, ou colabora para que esses espaços de trabalho também sejam espaços que estejam mais preparados para receber pessoas diversas, né? Que a gente sabe que quando a gente olha para os times de tecnologia no Brasil, e aí a gente fez um levantamento em 2019 que se chamou Quem Coda o Brasil, onde a gente olhou para os times técnicos das empresas e percebemos que não tinha muita diversidade, né? E que, na verdade, tem um padrão, um perfil bem padrão de quem constrói as tecnologias no Brasil hoje. E o quanto que isso também impacta aí também em questões de desigualdade social. Né? E isso não é um problema só no Brasil, na verdade. Eu também não gosto de trazer isso como uma questão que é só do Brasil. Só que o Brasil é um país muito peculiar frente aos outros, né? A gente aqui tem mais de 50% da população. Quando a gente olha para as mulheres negras, somos mais de 28% também da população, e ao mesmo tempo aí lideramos os piores índices quando o assunto é educação, bem-estar, saúde, né, emprego. E isso eu acho que é uma urgência, né, trabalhar não só para movimentar essa pirâmide, mas eu acho que a gente precisa sacudir essa pirâmide, né, ou talvez explodir essa pirâmide de alguma forma, porque eu acredito que se a gente melhora a vida das mulheres negras, a gente melhora a vida de todo mundo que está em cima. Então, o Preta Lab faz isso. Desde o ano passado, a gente criou uma formação, né, que é uma formação para mulheres negras que já são da tecnologia, que já estão no mercado de tecnologia hoje. Né, e a gente olhou para onde essas mulheres, quais vagas elas ocupam dentro dessas empresas, e, em geral, elas estão ali numa camada júnior. Né, e a gente começou a pensar como que colaboramos para que elas deem um salto nas suas carreiras, como que a gente faz para sair de um ponto A para um ponto B, né? E por isso criamos uma metodologia que, num primeiro momento, a gente fez junto em parceria ali com as Minas Programam de São Paulo, que foi ótimo para a gente entender, mapear, pensar conteúdo, e como que a gente também conseguia mobilizar. Né? Acho que tem muitos cursos hoje que eles são para iniciantes, o que é muito importante, porque eu acho que o problema que a gente tem para resolver não é um problema pequeno, então a gente precisa de muita gente mesmo pensando, olhando, enfim, criando
e trazendo, né, outros questionamentos, porque eu acho que diversificar as perguntas também é algo que a gente precisa fazer hoje. E criamos essa formação que agora está rodando a 4ª turma, se eu não me engano, e tem sido um sucesso. Temos uma meta aí audaciosa de formar pelo menos 200 mulheres em 2021, e essa formação se chama Ciclo Formativo Pretalab. Tem uma duração de 3 meses, né? A gente tem olhado também para essa formação não só como um conhecimento técnico qualificado, porque isso a gente entende que é muito importante, mas o que é legal dos nossos projetos no Lab, da forma que a gente cria as nossas coisas, é que, em geral, a gente pensa, cria, né, bota as coisas, né, os projetos, as ideias no mundo e vai entendendo ali como a gente vai ajustando, né? Então a gente nunca está muito engessado no modelo, e isso é bom porque a gente sempre aprende também, né? Na nossa primeira edição, a gente trabalhava só dentro desse pilar, que era do conhecimento técnico, e quando a gente começou a nossa segunda e terceira edição agora em 2021, a gente trouxe outros 2 reforços aí que a gente considera super importante para não só para o mercado de trabalho, mas para lidar com tudo isso que a gente está vivendo, que são os pilares de autogestão e de autoconhecimento, né? Porque acho que tem, e aí é o que a gente chama aí de soft skills, mas existe um gap, né? Que é uma falta de olhar também para o ser humano como um todo, né? Que não é só sobre, a gente não está falando só sobre código, sobre como que faz o melhor caminho para construir alguma coisa, mas entendendo também que as pessoas, elas são mais do que só codeiras, né? E a gente viu que com essa rede, principalmente de mulheres negras, que estamos sempre cuidando de alguém, né? E isso acho que é uma coisa que é inerente a todas as mulheres, na verdade. E sempre também temos uma dificuldade, às vezes, de nos sentirmos pertencentes a determinados espaços. Trabalhar essa camada que é mais do campo emocional também poderia ser uma skill poderosa, né? Principalmente para poder enfrentar aí todas essas adversidades que a gente vem enfrentado bem antes da pandemia, mas que se agravam com a pandemia. Então, basicamente, esse é o ciclo que a Preta Lab tem feito, e tudo isso parte de uma estratégia maior, né, que é de estimular que a sociedade tenha uma relação mais qualificada com todas essas mudanças, mudanças essas que a gente não tem resposta ainda, né? E eu acho que também vivemos um momento de falta de perguntas, né, interessantes sobre, não do ponto de vista só do interessante, mas faltas de perguntas sobre esses problemas que a gente tem vivido hoje, né, que são complexos, que muitas vezes a gente não consegue nem entender muito, e eu acho que isso tem uma questão muito importante aí, que é algo que eu tenho pensado nos últimos tempos, que é a falta de linguagem, né? Acho que a gente não conseguiu ainda, né? Acho que a gente está tentando isso, criar linguagem para falar com as pessoas que não são necessariamente os hackers ativistas ou que estão nessas bolhas, de como a gente se relaciona com tudo isso, porque todo mundo está sendo impactado por isso. Está todo mundo, de alguma forma ou de outra, sendo impactado por todas essas mudanças que as tecnologias têm trazido. E aí tem uma preocupação grande que é, essas tecnologias elas também podem aprofundar preconceitos que já existem, né? E que não são necessariamente preconceitos da máquina, né? Porque o racismo algoritmo, né, que é reproduzido pelas máquinas, por exemplo, ele na verdade está nos humanos. Então, geralmente, quando a gente está falando de racismo algoritmo, as pessoas falam: ah, mas qual é o erro no meu código? O que, que eu fiz de errado aqui? E, na verdade, não é sobre o seu código em si, né? É uma camada que vem antes, que é sobre você e a sua visão de mundo. Né? Então, por isso que é tão importante, na nossa visão também, diversificar quem trabalha para esses, quem constrói esses algoritmos, quem faz essas coisas, porque a gente vê aí que com a inteligência artificial, e aí eu acho que a Débora, eu estou aqui na missão mais de selar um cavalo para depois a Débora vir com isso mais intenso, assim, a gente acaba vendo que esses estereótipos eles vão sendo reproduzidos, né? A gente tem uma visão, às vezes, até muito iluminista de pensar o quanto que a tecnologia deveria ser algo que melhoraria a nossa vida, né? Que pode melhorar a nossa vida, e talvez isso seja uma realidade, mas não é só isso, né? A Viviane abriu muito bem, adorei a fala que ela traz, né? O quanto que pensar liberdades e eu acho que para a gente que está aí há mais de 10 anos olhando para esse mundo da internet, da tecnologia, e tinha toda uma utopia de que esse espaço seria um espaço democrático, acho que 10, 15 anos depois a gente vê que, na verdade, a única coisa que a internet não é democrática, né? A gente vive aí
monopólios, né, as grandes big techs, mas ao mesmo tempo estamos todos nessas redes conectados. Eu também não acho que a gente tem que sair, que a gente, enfim, eu acho que é muito difícil pensar assim como que a gente lida com isso sem estar nisso, né? E talvez não é fingindo que isso não exista, mas como que a gente cria linguagem para que as pessoas possam olhar para isso, né? Para, por exemplo, a coisa do reconhecimento facial e entender que aquilo ali tem um estereótipo carregado, né? E aí uma outra coisa que eu fico pensando muito nessas reflexões sobre inteligência artificial, o uso de dados, etc., é que os dados, né, também têm cultura. E, em geral, a gente não pensa assim quando a gente olha para os dados, né? E a inteligência artificial, eu tenho uma grande referência nesse campo, que é a professora Safia Nobre, e ela falou uma frase num evento no ano passado que a gente participou, que ela disse que os dados, na verdade, a gente tem usado muito a inteligência artificial para projetar futuros, né? E a gente tem usado dados de um passado que é racista, que é homofóbico, que é transfóbico, que é misógino, que, enfim, que é machista, para construir esse futuro, né? E como que a gente vai dar conta de incluir mais pessoas ou de que esse futuro não seja um futuro tão excludente, né? Se a gente tem usado esses dados que já carregam estereótipos. Então, quando a gente olha para um dado da Rede de Observatório de Segurança, que diz que mais de 90% das prisões realizadas por reconhecimento facial no Rio de Janeiro e em outras cidades que agora não me recordo, foram de pessoas negras. A gente sabe que isso não é uma coisa que acontece aleatória, né? A gente sabe qual é o estereótipo do potencial criminoso, assim como a gente também sabe o estereótipo da pessoa que tem a maioria dos seus créditos negados, né, em bancos, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso é que o social, na verdade, ele também está no digital, né? A gente, em geral, tenta separar esses dois mundos. A tecnologia é uma coisa, o social é outra. Só que não, na verdade, estão totalmente imbricados e se a gente não olhar para isso de uma forma um pouco mais crítica, a gente vai acabar caindo num lugar que é de reproduzir, né, mais preconceitos, né? E eu acho que tem exemplos muito simples, tem um vídeo que rodou muito, que roda muito, não sei o quanto que isso está só na minha bolha, mas um vídeo de uma saboneteira dessas elétricas de sabão, né, uma saboneteira de sabão, onde essa saboneteira não reconhece a mão de um rapaz negro, né? E quando ele coloca esse papel, um papel branco, na mão, a saboneteira reconhece e faz o sabão cair. Isso parece uma coisa bem tosca e bem pequena, mas quando a gente olha para o todo, né, e para esse consumo de tecnologia, sobre segurança pública, usando o reconhecimento facial para, enfim, prender, né, potenciais criminosos, a gente vê o quanto que, na verdade, tudo isso pode agravar, né, as desigualdades que a gente já vive. Então, é muito importante que a gente tenha, de fato, outros olhares, pessoas diferentes, que possam também trazer perguntas diferentes, né? Eu acho que isso também é uma coisa que tem me provocado nos últimos tempos, que é de, cara, a gente precisa trazer outras pessoas só também porque a gente precisa de outras perguntas. Perguntas essas que a gente ainda não sabe quais são, né? Então, eu tenho pensado muito que expandir repertório, né, ampliar repertório é fundamental. E criar linguagem para que as pessoas entendam sobre o que a gente está falando é fundamental, né, porque geralmente esse assunto fica muito numa bolha, muito nichado, o que é importante, porque as bolhas também são importantes, mas eu acho que como é algo que afeta todo mundo, né, a gente precisa entender um pouco melhor sobre essas mudanças. E aí é onde se insere o nosso trabalho, e é aí que a gente também tem olhado não só para as mulheres negras, mas a gente agora tem um projeto, agora não, acho que desde 2016, 18, já estou um pouco perdida nos anos, muito tempo de pandemia, que também é focado em pessoas acima de 60 anos, né? Que é uma plataforma que a gente criou que se chama Aprenda com uma Avó, que hoje virou uma formação de letramento digital, né? E aí, por que a gente também trabalha para que pessoas mais velhas também possam entender um pouco mais sobre essas mudanças? E eu acho que é porque as pessoas, em geral, falam tanto de o que a gente vai deixar de legado para as futuras gerações, o quanto que isso é importante, mas acho que a gente tem um desafio agora no presente, que é também olhar para essas gerações que viveram muito mais o analógico do que o digital, né? E também estão sendo impactadas por essas mudanças, né? Então, trazendo um pouco
da dimensão, né, de como a gente tem trabalhado e olhado para diferentes públicos também, trazendo a nossa missão, que é de pensar essa democratização das tecnologias, que não é só sobre ter acesso, ter poder de compra, mas é também a possibilidade de poder produzir, criar e questionar, né, que eu acho que é onde o nosso trabalho se insere cada vez mais, né. Enfim, acho que é basicamente isso. Não sei se eu falei no meu tempo, talvez eu tenha falado um pouco menos, mas é isso. Vamos para abrir aqui. Eu queria começar assim. E aí, Vivi, cadê você? Salva aqui. Silvana Bahia, que inspiração, que fala mais inspiradora, trazendo cultura, a importância da cultura, da arte, da linguagem, nesses códigos aí que estão conformando nossos corpos e nossa existência, e trazendo também a importância da gente olhar para um passado não como saudosista, né, mas fazendo perguntas, né, para que futuro a gente quer caminhar, que futuro a gente quer construir. Maravilhosa, obrigada, Silvana, por essa inspiração. E trago também, e aí, continuando, a gente traz aí a Débora Pio, que tem uma pesquisa que está na ordem do dia, né? Reconhecimento facial é o tema da vez, é a ordem do dia, por todas as implicações, e que Silvana já deu o spoiler antes, e Débora vai explicar um pouquinho mais com a gente e entrar nessa conversa com a gente. Obrigada, Débora, boa tarde. Obrigada, Viviane. Assim como a Sil disse, é um prazer enorme estar aqui com essas pessoas tão maravilhosas que eu sou fã, que eu já conheço, sou amiga também. Então, apesar de a gente já se conhecer e tal, isso aqui não é uma conversa de comadre, é uma conversa muito importante que a gente precisa ter também mais para fora, né? E você falou agora sobre minha pesquisa estar na ordem do dia. De fato, é um tema que ganhou muita relevância a partir do ano passado, mas já era um tema que vinha sendo discutido, né, antes, mas sobretudo depois da morte do George Floyd, naquele contexto da pandemia, o crescimento do movimento Black Lives Matter para o mundo inteiro, essa discussão veio mais à tona ainda. Mas quando eu entrei no doutorado, lá em 2019, quando eu estava preparando meu projeto para entrar no doutorado, ainda era um tema muito nichado, assim, que era uma galera específica da academia, da tecnologia, que estava ali discutindo isso, e eu fico muito feliz desse tema ter ganhado esse espaço, assim, no mundo, está sendo discutido politicamente, socialmente, está sendo discutido em várias outras esferas que não são só a esfera da academia. Então, isso já me deixa bastante satisfeita e com alguma esperança de que o futuro vai ser melhor do que ele estava desenhado, né, pelo menos há pouco tempo atrás. Eu vou compartilhar um slide diferente do que Sil e Viviane fizeram, mas é mais para me guiar aqui sobre o que eu vou falar, mas é isso, espero que vocês gostem. Vocês conseguem ver, né? Beleza. A minha pesquisa é sobre tecnologia de reconhecimento facial como uma ferramenta de aprofundamento das desigualdades. Por que eu falo isso? Porque a maneira como essas tecnologias vêm sendo desenvolvidas no mundo, a maneira como elas operam, elas contribuem muito para o aprofundamento das desigualdades para as populações historicamente vulneráveis, né? Pessoas negras, pessoas trans, pessoas do sul global. Então, a gente vai falar um pouco, percorrer um pouco esse percurso a partir daqui, dessa minha apresentação. Eu fiz uma apresentação um pouco técnica, eu fiz mais assim, pegando notícias e levantando um histórico maior desse tema. Eu não fiz uma coisa muito acadêmica, assim. Eu acho que para abrir esse diálogo precisava ser também um pouco mais fácil do que a gente usar muitos termos técnicos, né? Falar tecnicamente sobre algoritmo, não acho que isso seja muito democrático, né? Digamos assim. Eu sou a Débora Pio, eu sou cria da Vila Kennedy. Vila Kennedy fica na extrema zona oeste do Rio de Janeiro, para quem não conhece, é uma comunidade no final da Avenida Brasil. Eu cresci lá, nasci e cresci lá,
e isso me ajudou muito a ver a perspectiva do mundo a partir de fora do centro, né? Vivendo às margens da cidade e entendendo que tudo, para eu viver de fato a cidade, a cultura, a educação, o esporte, o lazer, eu sempre tinha que sair da minha comunidade. Então, eu acho que esses deslocamentos que eu fiz ao longo da vida toda me ajudaram muito a ter uma percepção um pouco maior do que é a cidade, esse lugar onde a gente vive, e ter muito interesse também em compreender melhor essas desigualdades, né, históricas que acontecem. Eu sou doutoranda em comunicação pela UFRJ, também fiz mestrado na UFRJ, sou formada em jornalismo e agora estou na comunicação, e eu sou pesquisadora do Media Lab, que é um laboratório que estuda tecnologias também dentro da UFRJ. Então, vamos lá. Identificação facial e reconhecimento facial. Como esse tema ganhou muita visibilidade ultimamente, às vezes acontecem esses erros na hora de falar sobre isso, né? Tipo, às vezes a gente vê na mídia as pessoas falando, tal cidade adotou identificação facial. São coisas diferentes. A identificação facial é o que esses aparelhos usam. Por exemplo, o seu celular, quando você opta por utilizar esse mecanismo para desbloquear ele. Ele identifica que ali tem um rosto e identifica o seu rosto. Assim como funcionam também os filtros do Instagram. Botei até essa foto aqui do Mano Brown, que não sei se vocês lembram, né? Ele estava fazendo uma live e, de repente, ele colocou esses filtros. Os filtros identificam a identificação facial identifica que ali há um rosto e aí ela faz, ou coloca um filtro, ou desbloqueia um aparelho. Isso é identificação facial. Reconhecimento facial acontece a partir de uma base de dados pré-existente, e aí o computador identifica, ele filma um rosto na rua, por exemplo, e ele identifica a partir de uma base de dados, fazendo ali uma série de contas e, enfim, juntando uma série de informações, e ele identifica. Então, o reconhecimento facial é um match de uma imagem pré-existente com uma imagem que está sendo captada ali ao vivo. Então, é importante fazer essa diferenciação, porque as pessoas, muita gente não sabe, né? O reconhecimento facial, ele é realizado a partir da detecção de algumas características, né, do rosto da pessoa, a distância entre os olhos, entre o nariz e o queixo, o tamanho da testa, entre a testa e o queixo, enfim, essa identificação tem esse desenho aqui, mais ou menos, que é como quase todos os softwares operam, assim, fazendo esse tipo de identificação, de reconhecimento, desculpa, estou usando a palavra errada, reconhecimento. Eles têm sido desenvolvidos mundo afora já há algum tempo, mas a maioria deles tem a finalidade de vigilância e controle. Então, eles têm sido utilizados principalmente pela polícia, pela polícia ou pelo Estado, por qualquer agente de controle, né? E em locais de grande circulação de pessoas ou fronteiras, então aeroportos, locais de grande circulação, tipo Saara, aqui no Rio, 25 de março em São Paulo, onde normalmente essas tecnologias são aplicadas e são operacionalizadas dentro desses contextos, né? Quase sempre tem finalidade de vigilância e controle de pessoas. Aqui no Brasil, esse tipo de tecnologia chegou com força, assim, em 2019, em Salvador e no Rio de Janeiro. Os primeiros testes aconteceram durante o Carnaval, tanto de Salvador quanto aqui do Rio, e elas foram instaladas de uma maneira meio, assim, sem muita transparência sobre o que ia acontecer. Em Salvador, só o governador anunciou que ia instalar isso durante o Carnaval, ia prender criminosos, assim, tipo, essa tecnologia está sendo utilizada para prender criminosos, e ninguém sabia direito onde estavam essas câmeras, como que elas iam funcionar, qual base de dados que elas iam usar. Então, ela foi vendida como uma ideia que era muito boa para todo mundo. Olha só, a gente agora vai ter câmeras para identificar criminosos, só que não tinha nenhum tipo de transparência dentro desse projeto. E no Rio de Janeiro a mesma coisa, também as câmeras foram instaladas em Copacabana durante o Carnaval, e eles também falaram que identificaram algumas pessoas a partir dessa tecnologia, mas também
dentro do site ali da notícia que falava sobre isso, não tinha em qual rua elas seriam instaladas, em quais postes, quem era a empresa que cuidava disso, quem fazia o processamento de dados. Essas informações não estavam claras e transparentes em lugar nenhum. Aí, a controvérsia que surgiu a partir disso é que essas tecnologias aqui no Rio de Janeiro, ela foi implementada num contexto de muitas violações de direitos humanos básicos. Assim, em 2018, 2019, a gente ficou sob intervenção federal, então várias violações já estavam acontecendo dentro desse contexto, né, enfim, o Estado agindo de maneira não correta com civis, né, principalmente com moradores de favelas, e o então governador foi eleito nesse contexto de que ele ia para Israel, pegar drone, atirar na cabecinha, helicópteros que iam fazer toda a mágica de acabar com a criminalidade no estado do Rio de Janeiro, mas sem uma reflexão social sobre os impactos disso, né, os efeitos disso. Então, ele trouxe essa tecnologia de reconhecimento facial para testar no Rio de Janeiro, dentro desse contexto que era um contexto muito grave, assim, muito pesado, e que colocava muito em risco, sobretudo as pessoas de favelas, né? As pessoas negras de favela que estavam submetidas a essa nova ordem, sem que elas pudessem intervir ou que elas pudessem reclamar de alguma forma. Então, é muito importante também que a gente pense em que contexto essas tecnologias estão sendo aplicadas, né? Tipo, se um governador fala que vai usar drone para atirar na cabecinha, no mínimo controverso que a gente aceite isso assim de maneira acrítica. E aí, logo depois, o que já todo mundo, assim, os entusiastas desse tema já esperavam, o sistema de reconhecimento facial falhou aqui no Rio de Janeiro. A gente não tem muitas notícias sobre o que aconteceu, quem são essas pessoas, como que elas foram identificadas, mas a gente sabe que o sistema falhou e uma mulher que estava em Copacabana, tendo um dia de lazer, foi identificada e foi detida, levada até a delegacia e teve que passar a tarde inteira lá provando que ela não era a pessoa que tinha sido identificada como suspeita. E depois descobriram que essa pessoa que tinha sido identificada como essa mulher já estava presa há alguns anos. Então, assim, além do problema da identificação equivocada, ainda tem a base de dados da Polícia Civil que não é atualizada, né? Eles estavam utilizando uma base super desatualizada para fazer um mecanismo, para fazer uma ferramenta funcionar que vai causar tantos danos, né? Que vai, tipo, prender criminosos, mas, no caso, os criminosos já estavam presos, sabe? Então, é bem complexo, assim, a maneira meio de qualquer jeito que isso foi implementado aqui no Rio de Janeiro. E não sei se eu falei, mas essa mulher era negra e ela passou lá o dia inteiro presa, detida, né? Tendo que provar que ela não era a pessoa identificada por erro total, não só da máquina, mas também de quem construiu o sistema ali de forma não atualizada. E aí, aqui no Rio também é importante frisar isso, que aqui no Rio eles ainda utilizam o reconhecimento por foto para identificar suspeitos. Então, a Polícia Civil, né, tem uma base de dados lá que tem várias fotos dessas pessoas e os policiais saem para a rua para fazer busca e apreensão e tal, com a foto desse suspeito. E já se sabe, teve um levantamento feito pela Defensoria e por outros órgãos também do Brasil inteiro, que 83% dos presos que foram presos injustamente a partir desse mecanismo foram pessoas negras. Então, assim, o Brasil já sofre com um problema grande de encarceramento em massa. A gente é um dos países que mais prende no mundo, né, que não recupera esses presos, e ainda assim eles utilizam esse tipo de mecanismo de reconhecimento por foto. E mesmo tendo uma pessoa envolvida ali, ainda se erra muito, muito, muito. Tem uma chance de erro enorme. E deixar essa responsabilidade
para a máquina fazer isso sozinha, tipo, tirar a responsabilidade da pessoa e colocar na máquina é ainda mais grave, né? Então, acreditar que a tecnologia digital vai resolver esse problema, não vai resolver, sabe? Ela vai contribuir ainda mais para o encarceramento em massa, porque a chance de erro também é imensa, porque essas tecnologias são desenvolvidas, não são treinadas com rostos de pessoas brasileiras, por exemplo. Então, é bastante grave, e é por isso que eu falo que esse tipo de tecnologia pode sim contribuir muito com o aprofundamento das desigualdades históricas no país. E por último, aqui no Rio de Janeiro, em 2020, o então prefeito Marcelo Crivella assinou um projeto que autoriza uma parceria público-privada, que é da Rio Luz, a instalar postes com luzes de LED, que é uma coisa boa para a cidade, né? Tipo, postes cujas luzes duram mais, são mais baratas, mais eficientes. Mas, junto com isso, também 10 mil câmeras de reconhecimento facial foram autorizadas a serem instaladas na cidade por causa dessa parceria público-privada. E aí, eu e vários especialistas de da hora, o Luan Cruz, que é do IDEC, a gente foi chamado para compor uma comissão da Câmara dos Vereadores para acompanhar esse projeto e para fazer algumas perguntas assim sobre como que isso está funcionando, onde essas câmeras vão ser instaladas também. Isso não está previsto no projeto, pelo menos até agora. Isso não está descrito de maneira muito clara. Quem é que vai fazer o controle desses dados? Onde essas 4 mil câmeras de reconhecimento facial vão ser instaladas? Enfim, a gente não sabe de muita coisa, mas esse projeto já está aprovado, já tem dinheiro para executar ele, e vem da iniciativa privada, né? Enfim, é claro que a gente quer que a cidade se desenvolva, que a cidade tenha tecnologia, que a cidade tenha Wi-Fi para as pessoas usarem nas praças, mas junto com isso, vir essa história de reconhecimento facial é bastante complexo, né? Porque se isso acontece de maneira sem participação, sem que a gente saiba quem é que vai fazer esse controle, provavelmente essas câmeras vão ser instaladas em territórios que têm mais controle do Estado, né? E aí que a gente não sabe o que pode acontecer, se as pessoas podem ser presas com mais frequência, se vai ter um monitoramento muito extensivo de pessoas que vivem nas favelas, se vai impedir elas de fazerem reunião, enfim, a gente não sabe, por isso que essa comissão existe, ela está em cima disso, e a gente já colocou, já fez algumas perguntas via lei de acesso à informação para obter essas informações, mas é isso que está acontecendo aqui no Rio, e hoje, assim, é muito comum que esses projetos passem, assim, rápido, porque, sobretudo depois da pandemia, essa ideia de que a tecnologia vai nos salvar ficou ainda muito maior, né? As pessoas acham que a gente já está trabalhando em casa, trabalha via Zoom, as tecnologias ajudam a gente, então câmera é legal, sabe? Então, como a gente não tem um conhecimento muito amplo sobre isso, as pessoas tendem a aceitar e achar que pode ser bom. Além disso, 20 estados já adotaram essa tecnologia aqui no Brasil, então, e quase todos eles utilizam com a mesma finalidade, que é combater o crime. Então, isso tem vindo assim com muita força, até em estados que têm governos progressistas, que têm representantes que são razoavelmente progressistas e tal, tem aceitado esse tipo de tecnologia. Quase sempre vem da iniciativa privada que oferece, e aí fala, é super barato, olha só, eu instalo e tal, sem saber o perigo que é o compartilhamento de dados dessas pessoas, né, de identificação de rostos de pessoas na rua, e sem saber se tem nenhum controle, nenhuma contrapartida de controle, né, ou de monitoramento feito pela própria sociedade civil. Então, esses 20 estados aqui que estão assinalados de azul, ou instalaram, já utilizam, e esses de azul claro ainda estão em fase de implementação. O Black Lives Matter
no ano passado, né, todo mundo sabe, o grande movimento que foi, depois do assassinato do George Floyd, ganhou o mundo inteiro, todo mundo começou a falar sobre isso, e os ativistas que estavam indo às ruas nos Estados Unidos, eles começaram a ser monitorados e perseguidos durante e depois das manifestações. As câmeras de reconhecimento facial lá já tinham alguns rostos identificados, e isso estava gerando uma perseguição da polícia a alguns grupos específicos, assim, que não estavam podendo se reunir, que não estavam podendo ir aos protestos. Então, esse debate se somou à pauta, né, da injustiça algorítmica, que enfim, que persegue as mesmas pessoas de sempre. E aí a Microsoft e a Amazon, dentro desse contexto, dessa discussão, né, que ganhou força, eles anunciaram que pararam o desenvolvimento dessa tecnologia. Eles falaram, a gente não vai mais fazer. Enfim, não sei se dá para acreditar totalmente que eles vão parar de desenvolver, talvez eles parem de vender para os Estados Unidos e vendam para os países do sul global, né, que estão aceitando isso, assim, de forma acrítica, mas, enfim, eles se comprometeram, fizeram falas públicas falando que eles não iam mais desenvolver esse tipo de tecnologia. E lá nos Estados Unidos também, algumas cidades já baniram o reconhecimento facial em locais públicos. Assim, mesmo antes do Black Lives Matter, quando essa discussão começou a ganhar força por lá, eles conseguiram, via projetos de lei, via discussões públicas, indo direto nos políticos, nos tomadores de decisão, conseguiram banir esse reconhecimento facial em locais públicos. Sobre o banimento ainda, na União Europeia, os países da União Europeia também estão caminhando para o banimento total dessa tecnologia. Os órgãos de vigilância lá falaram que essa tecnologia causa intrusão profunda e não democrática na vida das pessoas. Então, por lá, pelo menos nos países ricos, né, eles tendem a não aceitar essa tecnologia como uma boa tecnologia de vigilância. Então, é bem interessante o que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo no norte global, né? E tem esse grande movimento, que é o Ban Facial Recognition. Ele chegou no Brasil também, aqui no Brasil também tem representante desse projeto, que é para banir o reconhecimento facial. Então, a Media Lab é um dos signatários desse projeto. O mundo inteiro está assinando esse grande manifesto, que é para banir esse tipo de tecnologia sendo utilizado como ferramenta de segurança pública, né? Então, é bem interessante e está no mundo inteiro. Se você procurar lá no Google, você pode assinar também como pessoa física, como indivíduo, para banir esse tipo de tecnologia. E aí, falando rapidamente dos riscos que o reconhecimento facial tem, sobretudo aqui no Brasil, né? São os vazamentos que colocam em risco a vida de pessoas mais vulneráveis, como aqui no Brasil essa tecnologia tem chegado muito via iniciativa privada e sem um grande controle ou sem grandes contrapartidas do governo, uma vez que vazam esses dados, e são dados sensíveis, né? A biometria tanto dos seus dedos, do seu rosto, da sua íris, são dados sensíveis, não são dados que devem ficar sendo compartilhados por aí sem nenhum critério. Então, uma vez que esses dados vazam, é irreversível, assim, não tem como você coletar tudo de volta, esses dados das pessoas que já foram computadas ali na cidade ou no estado, naquela região. Então, como a gente está num momento de muita sensibilidade de rede, né, muito propenso a ataques, no início do ano a gente teve esse grande vazamento, né, e os próprios órgãos públicos também não são tão seguros e vazam, eventualmente, nossos dados, que deixam a gente mais vulnerável a fraudes. Então, é um risco muito grande ficar capturando tantas imagens, fazendo tantos matches de imagens de pessoas que estão na rua, e com esse risco de que elas não estão sendo resguardadas com o cuidado que isso merece, né?
A segunda coisa é a tecnologia pouco testada, como eu já disse. Essas tecnologias, essas máquinas, né, em geral, são treinadas com rostos brancos ou rostos dos Estados Unidos, enfim, homens brancos, héteros, e que não conseguem capturar com muita eficácia os rostos que existem aqui no Brasil, né, que são bastante diferentes. Então, sobretudo mulheres negras, pessoas trans, essas pessoas não são identificadas com muita acurácia. Então, isso é um problema muito sério que pode causar erros, como foi o caso da mulher que foi pega e foi detida de maneira errada, porque a máquina não identificou certinho o rosto dela. Outra coisa são os gastos robustos de dinheiro público, porque imagina se todo mundo que for identificado errado, que é o que provavelmente vai acontecer, for processar o Estado, por exemplo, olha só o gasto que isso vai ser para o Estado, e poderia estar usando esse dinheiro para fazer coisas, investindo na segurança de uma maneira mais prática, né? Investindo em educação, investindo em infraestrutura dos territórios e não gastando esse dinheiro. E a instalação dessas câmeras por si também já é muito cara, o custo de manutenção é muito alto. Então, assim, é um gasto que, assim, no momento de crise que a gente está no Brasil, no Rio de Janeiro em recuperação fiscal, é um gasto que não vale a pena, no fim das contas. A falta de transparência no seu desenvolvimento, né? Tipo, a sociedade civil, a academia não tem acesso a esses dados sobre onde estão instaladas essas câmeras, quem está fazendo a análise desses bancos de dados, onde estão guardados esses dados, qual é o critério que está sendo utilizado para esse reconhecimento facial. Então, é muito complexo, assim, a gente não ter acesso a nada, a gente nem saber aonde que estão as câmeras. Então, essa falta de transparência é um problema que fere a democracia, né? A gente não pode aceitar, assim, que a gente está tendo nossos dados biométricos capturados sem a gente saber, e uma vez que a gente sabe, a gente não sabe nem para onde isso está indo. Então, isso é um risco também, principalmente para a população mais vulnerável. Infringe a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a lei que foi aprovada desde o ano passado já está em vigor e vai começar a multar a partir de agosto desse ano. Ela fala que os dados, as pessoas, as empresas, né, o governo só pode capturar nossos dados uma vez que a gente autorize. Então, como que o governo vai pegar a autorização de todo mundo que está no mundo, na cidade, para conseguir fazer essa captura? Então, assim, já é em si ilegal fazer a instalação dessas câmeras. Infringe o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque crianças e adolescentes não podem ter suas imagens nem capturadas, nem expostas sem a autorização prévia dos pais. Então, isso também é uma infração de lei. E as empresas privadas, né, controlando um grande volume de dados sensíveis sem nenhum tipo de regulação. Uma vez que uma empresa privada está fazendo isso através de uma parceria público-privada, e esses dados vazam, qual é a contrapartida, sabe? O que vai acontecer com a empresa privada? Ela vai ser multada? Ela não vai? Por enquanto, ainda não existe esse tipo de contrapartida, então isso é um risco muito grande também de não ter uma plataforma única, ou, enfim, de saber como esses dados estão sendo gerenciados, ou se eles vão usar isso para vender coisas, ou vão vender o banco de dados para outras empresas. Então, é muito arriscado topar isso sem refletir um pouco melhor sobre as implicações sociais e econômicas que isso pode causar na cidade. E aí eu coloquei aqui alguns links de pessoas e de organizações que estão acompanhando essa discussão de perto. O Preta Lab está aqui, obviamente. Então, para a gente ficar de olho, hoje em dia aqui no Brasil, né, esse debate já está bastante difundido, já tem muita gente falando sobre isso. O Panóptico é um grupo de pesquisa lá do SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança, aqui do Rio de Janeiro. Eles estão acompanhando bem de perto, fazendo pesquisas, reportagens sobre isso, então é bem importante, além da minha pesquisa, né, e tem o Media Lab, que é de onde eu sou,
a Coding Rights, que trabalha muito com regulação, né, direitos e tal, o Tarcísio, que é a grande referência, né, eu acho que ele é a vanguarda nessa discussão aqui no Brasil. Vários dados que eu usei aqui nessa pesquisa eu tirei ali do site dele, das informações que ele compartilha, assim como a Nina também, da Hora, grande inspiração, ela é da computação, ela é cientista da computação, a Carla Vieira também, e eu acho que é isso. Muito obrigada, deixei aí meus dados, meu Twitter e meu LinkedIn, quem quiser me adicionar, fique à vontade. E vou parar por aqui para a gente bater um papo. Vi que tem algumas pessoas aqui falando no chat, então vamos conversar um pouco mais sobre isso. Acho que é isso, gente. Débora, querida, Sil, olha, vocês acenderam aí, fizeram uma apresentação que acendeu à tarde, os comentários estão bombando no chat, mas vamos, tentei trazer algumas contribuições aqui. Obrigada, gente. Agradeço demais o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. E eu vou colocar aqui meus comentários com as perguntas também, né? Sil, o teu trabalho com a popularização da tecnologia e em fazer com que as pessoas se entendam como pertencentes a pessoas que desenvolvedoras de tecnologia, mesmo que você tenha falado, nós precisamos de mais, mas seu trabalho já é nesse sentido, né? Também é de incentivo a todas essas participações, a gente nos entender como produtoras de tecnologia. Eu queria que você falasse sobre essas questões e sobre como determinados grupos sociais se veem longe dessa produção tecnológica ou incapaz de contribuir com a inovação e com o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que eu tenho desconfiança, e você vai me responder isso, que eu acho que você tem propriedade para isso, né? Mas eu tenho a desconfiança de que isso é um projeto, isso não é aleatório, isso não é que a gente está começando a quebrar essas coisas, né? Eu acho que, partindo assim, do final para o começo, eu acho que sim, é um projeto, né? A tecnologia, excelente apresentação da Débora, né? O quanto que acho que isso também traz essa noção de quanto que isso é poderoso, né? Quanto que tecnologia é poderoso, e quem entende disso, né? Quem produz isso, né? Acho que isso quando a gente olha para esse perfil, a gente entende bem o quanto que esse é um lugar de poder, né? E aí, essa coisa de pensar, por que a gente não se sente confortável nesses espaços, etc., vem muito de relatos que eu ouvi ali, sei lá, 2014, 15, desde quando eu comecei a entrar mais para esse universo, de mulheres que já eram muito profissionais há muito tempo nessa área, enfim, que já tinham desenvolvido 1000 coisas, mas que ainda assim se sentiam muito desconfortáveis em colocar nos currículos, né? Em sentarem de fato nessa cadeira e falar, não, eu sou uma desenvolvedora full stack, por exemplo. E a Maria Rita Casagrande, que é uma amiga e uma grande inspiração também nesse campo, ela me contou uma história muitos anos atrás, e ela é uma, sei lá, talvez das desenvolvedoras que eu conheço a mais antiga, assim, no sentido não de ser a mais velha, mas de ser alguém que está fazendo isso há muito tempo. A gente até acredita que o blog da Maria Rita é um dos blogs mais antigos de mulheres negras, porque é um blog que era de uma época que nem era como a gente vê blog hoje, né? E ela falou a dificuldade que ela tinha de colocar no currículo dela, de falar, olha, não, eu sou realmente uma mulher que sou uma desenvolvedora em tecnologia, né? E eu ficava me perguntando o porquê disso também, né? E aí vinha sempre as perguntas. A Maria já tinha, sei lá, nessa época que já tem 7, 8 anos, não sei quanto tempo, ela já tinha desenvolvido mais de 30 sistemas, sites, aplicativos, 1000 coisas, e tinha essa dificuldade, né? E aí eu ficava me perguntando, mas e se a Maria Rita fosse um rapaz branco, classe média alta, que estudou na USP, por exemplo? Quantos sistemas a Maria esse rapaz teria que desenvolver para se sentir confortável, né, para dizer que ele de fato é um desenvolvedor, né? Talvez não fossem 30, ou 40, ou 50. Né? Então, aí a gente vê também essa coisa que tem a ver com autoestima e com
você também não vê ninguém, né? Isso eu falo muito, quando a gente não vê ninguém parecido com a gente em determinados espaços, a gente nunca acha que a gente pode estar ali, né? E acho que, historicamente, a gente está excluída, né, dos espaços de poder e a gente está muito representadas em outros espaços que não são de poder, de liderança, de decisão, né? E eu acho que essa é uma mudança importante também de ser feita nesse imaginário, nessa disputa que a gente faz também, né? Tá? Por isso que, mais uma vez, né, honrando aqui o fato de estar sentada numa mesa hoje, mesmo que virtual, com duas mulheres negras, eu e mais duas mulheres negras, para discutir isso. Isso é muito, muito relevante, porque a gente está atacando também no campo do simbólico. E não é só sobre uma coisa de das mulheres negras terem baixa autoestima, não é sobre isso. É que a gente é o tempo todo empurrada para não estar nesses espaços, não se reconhecer. Enfim, tudo aquilo que muita gente sabe, mas só que eu acho que na tecnologia, né, por tudo isso que a gente já falou, que a Débora traz, pode agravar ainda mais, né, as desigualdades, assim, não ter outros tipos de pessoas ali produzindo. Então, acho que também tem, de alguma forma, e aí não é teoria da conspiração apenas, mas um projeto mesmo de tipo, vamos, isso daqui é muito poderoso para ter outros tipos de pessoas operando, né? Mas eu acho que a gente, de alguma forma, também acredito nas brechas, né? E a gente vai criando as brechas e tentando romper um pouco, né? Ou transformar um pouco essa realidade. E aí também a gente vê aí desde George Floyd, né, no ano passado, uma chuva de conversas e discussões e, ai meu Deus, descobrimos que o Brasil é racista, ai meu Deus, o que a gente faz agora, né? Acho que vocês também devem ter sido muito procuradas por pessoas, organizações, etc., sobre isso, né? E aí eu acho que também é um momento que, por mais que tenha toda essa coisa ruim, acho que é um momento também que a gente pode ter a oportunidade, quem sabe, de refazer pactos, né, de olhar para as coisas com mais sensibilidade, entender que, por exemplo, não é só contratações intencionais, quero mulheres negras, por favor, na minha empresa não tem diversidade, não tem nem mulher, né? Tipo, não é só sobre isso, na real, né? Isso é importante, a gente está querendo resolver um problema que é muito grande, que não é, aliás, não é são muitos problemas, né? A gente fala de desemprego, a gente fala de todos os riscos que as tecnologias de inteligência artificial trazem aí, principalmente num país como o Brasil. Então, assim, não é só sobre contratar, né? É sobre também ter ambiente, espaço para que essas pessoas, essas mulheres e esses grupos, né, que estão de alguma forma mais afastados aí desses espaços, criem outras soluções. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? A Débora, assim como o Tarcísio e todos esses outros pesquisadores, a gente tem olhado para isso e trazido mais gente, que eu acho que o grande pulo do gato nessa história toda é não estar só. Né? Assim, tudo que a gente faz, a gente tem uma visão no Olab que assim, todo mundo que faz algum trabalho parecido com o nosso, na verdade não é alguém que está disputando com a gente está fazendo isso junto, né? Porque o nosso problema ele é muito grande e ele não vai vir de uma solução só, de uma pessoa só. Então é por isso que acredito cada vez mais nessa potência também da colaboração e entendendo que, cara, a gente não chega a nenhum lugar sozinho também. Ai, Silvana, maravilhosa, é muito bom te ouvir, e é muito bom perceber também que as pessoas ficam com essas questões, estão trazendo muitas questões sobre isso, sobre o que você está falando agora, porque o nosso problema é muito grande, né? O Flávio Fachel, por exemplo, ele tem aqui um comentário, fica claro que o problema não é a tecnologia, mas o uso que a gente faz dela, né? E vai se repetindo com a inteligência artificial o que se costuma acontecer com as ferramentas analógicas de combate ao crime. Ele fala em específico. Aí eu pergunto, quais são as alternativas para a gente reverter o mito da neutralidade da inteligência artificial? Eu acho que tanto Débora quanto Silvana podem responder essa questão também, né? A Fátima tem um comentário sobre que ela tem um grande medo presente com a valorização da inteligência artificial, todo mundo assim meio sem compreender
quais são os marcos legais e o uso, a aplicação desses sistemas de segurança. A gente sabe muito pouco sobre os projetos de segurança pública que envolvem a inteligência artificial também. Enfim, fazendo uma rodada aí um pouco mais longa também sobre a partir dessas tecnologias ditas analógicas de segurança até esse expoente, né, que é a utilização das tecnologias digitais para fins de segurança, passando por uma não regulamentação de nada, sequer temos direito a uma explicação ou debate ético ou questões legais, né? O que é mais absurdo ainda, né? Se é que a gente pode dizer o mínimo, né? Sim, eu posso falar rapidinho sobre isso. A gente também tem uma expectativa grande de que, primeiro, as pessoas têm uma expectativa de que a tecnologia vai resolver problemas históricos. Não vai. E depois, uma vez que isso acontece, a gente tem a expectativa de que a regulação é que vai resolver também os problemas que a tecnologia traz em si. Também não vai, assim. Então, a tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico, sobretudo digital, acontece em uma velocidade imensa que os órgãos de regulação e controle não conseguem acompanhar, porque, assim, é impossível, é inviável mesmo. Então, o que eu tenho falado, que eu sempre falo por aí, é que a gente precisa, primeiro, educar tecnologicamente, as pessoas precisam entender a potência que a tecnologia tem nas suas vidas. É claro que para coisas boas também, enfim, a gente poder, hoje em dia, durante a pandemia, a gente se falar por uma tela, com pessoas que a gente ficou distante todo esse tempo, é ótimo, assim, é incrível. Mas a gente também precisa entender quais as implicações que isso traz para a nossa vida, sabe? Então, eu me preocupo sobretudo com as pessoas da terceira idade, né? Meus pais, a gente já estão nessa faixa. Algumas semanas atrás saiu aquela matéria sobre uma drogaria tá pegando dados biométricos, né, do seu dedo ali, para te dar desconto. E aí eu fico imaginando, assim, para mim, claro que se eu chegar lá e eles pedirem minha biometria, eu vou falar, tá de sacanagem, sabe? Claro que eu não vou dar. Mas imagina, minha mãe que consome remédios todos os meses e tal, e aí falarem para ela, você tem aí R$40 de desconto. É claro que ela vai repassar a biometria dela sem pensar nos efeitos disso. Então, eu sou aquela pessoa que fica toda semana mandando ali para o grupo família, galera, olha, não compartilha essa CPF e tal, mas é muito sério, assim, porque vem de todos os lados e nem eu, que sou uma estudiosa disso, tenho como conter esse nível essa quantidade de informações que chegam pedindo para as pessoas compartilharem os dados, imagina para quem não é letrado nisso. Então, acho que uma vez que a gente invista em educação, tanto educação formal ali na escola e tal, como a gente falar mais sobre isso, sobre as implicações que as tecnologias trazem para a nossa vida, eu acho que as coisas vão melhorar de certa forma. Porque, assim, são grandes empresas, é o Facebook, sabe, contra mim, sabe? Que poder eu tenho de fazer alguma coisa. Então, acho que nosso papel enquanto sociedade civil, estudiosos sobre isso, pressionar para que as tecnologias sejam mais responsáveis, mas as pessoas também precisam se letrar nisso de alguma forma para que elas não caiam nessas falácias, sabe? Nesses golpes que estão acontecendo o tempo inteiro. E, agora, durante a pandemia, né, famílias precisam de cestas básicas e tal, então tem toda essa distribuição de cesta básica, não sei se vocês viram, que uma organização estava coletando imagens, né, fotos do rosto das pessoas em troca de uma cesta básica, porque a empresa que deu a cesta básica pediu isso, sabe? Então, assim, olha que nível a gente chegou, sabe? E eles falam, não, para você receber a cesta, olha só vou tirar uma foto sua. É muito simples, sabe? Eu só tiro uma foto do seu rosto. Mas aí o que vai ser feito com aquilo? Depois de todo da polêmica, né, que isso se tornou na internet, a Nina denunciou isso no Twitter e rapidamente eles disseram, não, desculpa, a gente não vai mais fazer, porque talvez nem eles soubessem as implicações que isso tinha. Então, acho que
uma vez que a gente está mais letrado sobre isso, a gente consegue compreender melhor isso, aí eu acho que as coisas caminham de uma maneira mais fácil. Não acho que vai ser agora, mas eu acho que é insistir muito para que isso melhore de alguma forma num futuro próximo, sabe? Assim como, porque assim, isso vai continuar sendo desenvolvido, é muito acelerado, não dá para ficar contando com o judiciário para criar uma outra lei, porque a LGPD foi aprovada no ano passado e ela já não contempla um monte de coisa que surgiu do ano passado para cá, sabe? Porque é isso, é muito rápido. Então, eu acho que não é deixar só na mão dos órgãos de controle para fazer isso, porque senão não vai funcionar, porque a velocidade é muito diferente, né? Queria comentar, pegar uma carona na resposta da Débora, porque eu acho que é exatamente, tem duas coisas, né? A primeira que é quem cria as tecnologias e segunda os usos que a gente faz delas, né? E isso é uma coisa muito importante. Eu tenho pensado muito numa metodologia até meio neopentecostal, de pensar aí como que a gente, e não de uma forma iluminista, né? Mas como que a gente leva a palavra, né? Como é que a gente conversa com as pessoas? Porque é isso, tudo vai ser muito rápido, não é só sobre ter lei, né? Ou punições. A gente sabe que não é só isso, porque essa transformação digital que a gente tem falado tanto, ela é, acima de tudo, uma transformação cultural, né? E isso demora, isso leva tempo. As pessoas, elas não é porque somos pessoas que não somos capazes de entender, não, é porque isso tudo é uma novidade mesmo, é uma novidade para todo mundo, né? Isso que a Débora fala de o conhecimento, né? De como que a gente adquire esse conhecimento e isso leva tempo, eu acho que esse, de fato, é o primeiro passo mesmo, porque até para que surjam novas perguntas, a gente precisa estar significando aquilo ali para a gente, né? Aquilo ali qual é o significado disso? E aí eu fico pensando, mais uma vez eu trago a linguagem, recorro a ela, porque eu acho que talvez seja essa virada de chave, né? Que a gente que está desse lado de cá, que é ativista, que enfim, que está olhando para isso com um pouco mais de possibilidade, né? De como que a gente também traduz isso, porque hoje essas decisões são tomadas aí, né, por governos e big techs, e acho que tem até uma pergunta que alguém perguntou aqui, acho que é como regula e tal. Eu acho que tem que ter uma participação da sociedade civil, e que já tem, mas a gente ainda é muito pouco lá, né? Mas uma participação mais expandida, assim, né? Que não é só a gente que está na academia, que está nas organizações, mas também outras pessoas que também estão sendo impactadas com isso, né? Então, acho que tem essa coisa de como que a gente traduz ou leva, né? Não sei se é levar o melhor verbo, mas dialoga, né, com outras pessoas acerca dessas mudanças todas, porque isso não vai parar. Eu sempre falo que a gente não vai, assim como ninguém vai voltar para o armário, o digital ele é uma realidade, a gente não vai voltar para o analógico, né? E quanto melhor a gente souber lidar com tudo isso, talvez a gente consiga mitigar aí os efeitos negativos que essas novidades trazem. Uau! A pergunta, obrigada, Sil, obrigada, Débora. A pergunta foi do Fachel, do Flávio Fachel, perguntando se justamente a questão dos dados, né? Como é que se essa questão da inteligência artificial não deveria ser, né, definido pelo Congresso Nacional, com a participação de toda a sociedade. Mas é isso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada no passado e ela já está defasada, né? Em vista da inteligência artificial, e isso eu vou entrar vou pegar um gancho aqui para entrar numa outra questão, né? Que sem falar nos drones tripulados, né, vocês trouxeram mirando na cabecinha, né, das pessoas, né? E o Mário Sérgio nos traz aqui duas perguntas interessantes sobre os drones, né? Como é que vocês veem o uso de drones para obtenção de imagens? Se isso não fere a intimidade, enfim, extrapolando aí a capacidade de vigilância, e a gente tem outros instrumentos, aquele Google View, né, Street View também, nós temos outras experiências com isso também, e se já há dados concretos
com a diminuição de crimes sendo áreas tripuladas, como Code Bias traz o filme, né, o documentário Code Bias, traz uma experiência da polícia londrina falando exatamente sobre isso, sobre a vigilância na cidade, né, e a utilização dessas câmeras de vigilância. Mas ele pergunta especificamente sobre o drone, né, o que a gente pode utilizar ou não, e o que tem de regulamentação para obtenção de imagens nesse sentido. Vou falar rapidinho. Sobre os drones, não sei de regulamentação, só sei sobre o uso do espaço aéreo, né, que ele não pode voar a partir de certa altura, mas sobre a regulamentação do que ele capta, não conheço nenhum tipo de legislação sobre isso. Mas como eu falei na minha apresentação, o problema não é a tecnologia em si, são os usos que se fazem dela, né, tipo, o ex-governador, né, agora sofreu impeachment, foi a Israel para isso, assim, tecnologia de guerra. Aqui a gente não tem guerra como é em Israel, né, não justificando que exista guerra, mas ele foi lá e falou, vou trazer para cá um drone para míssil, sabe? Se você não é bandido, não fica na rua. Basicamente foi isso que ele disse. Então, assim, é muito grave fazer esse tipo de uso, pegar uma tecnologia que existe com uma finalidade. Os drones provavelmente não foram feitos com essa finalidade, mas para deixar ainda mais vulneráveis pessoas que estão vulneráveis, porque provavelmente, possivelmente, ele não queria usar esses drones em Ipanema, sabe? Ele queria usar esses drones para atirar na cabecinha dentro das favelas. Então, é muito problemático fazer esse tipo de uso. E não tem regulação que dê conta desse problema, porque ele vai falar, não, é só uma tática de segurança pública, e é isso, a gente tem aqui caveirão, sabe, que entra, destrói carro, destrói casa, destrói tudo, tem caveirão aéreo que atira de cima na população civil. Então, assim, se o próprio Estado viola tanto os direitos humanos, tem essa possibilidade de fazer esse tipo de violação, não adianta a regulação, sabe? Tipo, a DPF das favelas foi aprovada no ano passado, que era para proibir operações durante a pandemia, e as tragédias que a gente viveu desde então, mesmo com a proibição das operações, estão aí, sabe? Chacina do Jacarezinho, a morte da Kathleen Romeu, enfim, as coisas continuam acontecendo, apesar de existirem regulações. Então, assim, fazer o uso da tecnologia digital para essa finalidade, com ou sem regulação, é ruim, porque vai atingir as mesmas pessoas de sempre. Então, não é só uma questão de regular ou não, porque a regulação existe, não pode, sabe? Mas se o próprio Estado faz, apesar da regulação, é isso que a gente precisa refletir sobre, assim. Então, sobre os drones, a intenção com que esses drones foram comprados para a cidade do Rio de Janeiro já não é, em si, uma coisa legal, né? Tipo, não vai a quem eles vão atingir, né? Tinha outra pergunta, já não me lembro qual era. Vamos ver se eu consigo te ajudar aqui, vamos lá. Olha, tem o Flávio Fachel disse que há um falso argumento usado para explicar problemas que ocorrem com o uso das tecnologias, que a culpa é sempre do sistema, né? Sempre do sistema, ninguém tem responsabilidade de absolutamente nada, e a Conceição até que fala, olha, esses dados, né, nem temos que aceitar que esses edifícios tirem nossa foto, né, além do registro de dados, assim como as lojas, né, estão colocando, se você tem que preencher um cadastro para fazer uma compra, você tem que preencher seu CPF para ir ao supermercado, né? Então, eu acho que a gente está no caminho para, né? O W. Rodrigues aqui está colocando aqui também um comentário de, além de nós nos instrumentalizarmos, precisamos que, ele está falando, a branquitude se entenda e se declare como problema, que abdiquem do poder e parem de criar tecnopolíticas de controle dos corpos e
como esses corpos existem e transitam, né? Corpos pretos queer, por exemplo, especificamente. Essa era outra pergunta, né? Essa era outra pergunta. Ajudei vocês para ver se a gente está trazendo aí as questões da audiência aí que nos está acompanhando a gente. Uhum. Sim, essa coisa do sistema, né? É uma ótima desculpa, como você disse, para tirar a responsabilidade, né? Você vai no banco e fala, o sistema está fora. O sistema, esse grande sistema que ninguém sabe quem é o responsável, quem vira a chave, coloca tudo na conta do sistema. Então, se a gente já sofre com esse problema hoje em dia, né? Tipo, o sistema está fora, toda vez que você tem um problema numa loja, né? Você fala, olha só, queria falar com o gerente, ou o preço disso está errado, eles falam, infelizmente o sistema está fora. Que aí é para você desistir, né, de fazer a sua reclamação e ir embora com o problema. Então, deixar sob a responsabilidade das máquinas, fazer todo um controle, né, tipo, fazer controle de fronteira, fazer controle social de um país que tem problemas sociais, econômicos, raciais, históricos, é muito problemático, né? Imagina, quando num caso de racismo específico e eles dizerem a culpa do sistema. Alguém instala esse sistema, alguém controla esse sistema, então isso a gente também precisa saber, né? Quem é que está por trás do sistema, quem é que está regulando esse sistema. Não dá para deixar na mão das máquinas, né? A gente não pode deixar que o governo diga que as máquinas fazem tudo sozinhas, sabe? Sem que ninguém as controle. Então, acho que isso é importante. E como, eu não lembro mais já quem falou sobre a branquitude se abdicar também de se implicar no problema, né? Eu acho que é super importante isso que foi o W. Rodrigues. A Amazon e a Microsoft disseram que iam fazer, né, nos Estados Unidos, de parar de desenvolver as tecnologias de reconhecimento facial. É um pequeno primeiro passo dentro desse grande problema que a gente está vivendo. Então, acho que no momento que isso se expandir ainda mais, né, da branquitude falar, olha, de fato, ser antirracista é parar de instalar câmeras, parar de controlar esses corpos, eu acho que também a gente caminha um pouco na direção de um futuro um pouco melhor e mais sadio para todo mundo, né? Só trazendo aqui outras questões para a gente pensar juntos, eu acho que questionar a branquitude é fundamental também, né? Porque a gente lida com tudo isso como se as pessoas brancas não fossem racializadas, né? E é tudo o padrão, né? É tudo o que é... E é óbvio que isso também se reproduz, né, nas tecnologias. É óbvio que você... E aí, isso que você vai vendo também, por exemplo, desde as coisas mais simples, que é um filtro de Instagram, né, que você fala, é um filtro bonito, não sei o que, olha como é que isso deixa a minha pele. Como é que isso deixa a pele? Geralmente embranquece a sua pele, né? Então a gente vê até que nas coisas tão pequenas, a gente tem um padrão, né, tanto de beleza ou estético, e a gente questiona pouco isso, né? Acho que não é só sobre questionar, mas é também de dar uma sacudida e falar, cara, tá na hora de se repensar também, né? É importante isso, até porque a gente não vai viver num país, né? E aí pensando na situação do Brasil, que mais uma vez chama atenção, é muito peculiar, é muito diferente de outros países, né? A gente não vai viver num lugar onde teremos uma hegemonia, né, em relação à questão de cor ou de raça. Aqui, inclusive, essa ideia de miscigenação sempre serviu para abafar todos os problemas que isso traz, né? E eu acho que com esse consumo muito grande de tecnologia, com essa ideia de delegar os algoritmos, né, essas decisões, né, sobre quem é preso, quem tem acesso a crédito, quem não sei o quê, quem não sei o quê, isso também acaba se refletindo aí numa estrutura ainda mais racista, né? E não dá mais, eu acho, para a gente não discutir isso de uma forma ética e também honesta, né, acima de tudo, porque, gente, é só olhar, né? Acho que se a gente olhar para a nossa volta nesses últimos meses de pandemia e ver aí, né, como é que a população de rua aumentou, como que tudo... Essas pessoas têm cor, né, têm gênero,
né? E até para acessar pequenos direitos ou grandes direitos, né, que são desde auxílio emergencial, se inscrever no Enem, tudo isso, você precisa de uma internet. Né? A internet é uma dessas tecnologias que a gente tem usado. E eu acho que essa desigualdade ela ainda é mais aumentada nesse tempo, escancarada, e talvez por isso dizer o óbvio seja tão importante num momento como esse, porque a gente está, de fato, num momento onde eu, usando o otimismo como ferramenta e não como um estado de espírito, acredito que a gente possa, de fato, refazer acordos, né? Ou se rediscutir coisas ou que a gente não discute com tanta honestidade, né? E eu tenho pensado muito também que a gente precisa desaprender um monte de coisa que a gente aprendeu, porque isso também é cultural, né? A gente foi ensinado assim, e é a mesma coisa que dizer, é culpa do sistema. Mas isso é culpa da cultura. Mas isso pode ser mudado, né? Isso pode ser diferente. Então, acho que também aproveitar esse momento onde a gente tem onde talvez a única certeza seja a incerteza, para também repactuar aí acordos sociais e entender também que não é só sobre postar um quadrado preto no Instagram. É muito importante esse ativismo digital, eu acho muito importante, não acho que um ativismo exclui o outro ativismo, né? Mas entender por que a gente está fazendo isso, né? O que a gente está querendo, com quem a gente está falando, por que é, de fato, se entender num país como esse e trabalhar para, tipo, construir uma política antirracista, para construir uma tecnologia antirracista, enfim, né? Então, acho que passa por uma coisa também de ser um pouco mais honesto e encarar aí as questões de frente. São questões da urgência, né? Ninguém... não vamos ter um futuro sem as aplicações tecnológicas, sem o digital, sem as aplicações tecnológicas, mas precisamos realmente saber o que vamos fazer com essas aplicações tecnológicas e, sobretudo, como a gente questiona, né? Tanto para dizer não quanto para dizer sim, né? O Nicolas pergunta como utilizar essas novas tecnologias como ferramentas para enfrentar a desigualdade e promover a diversidade em contraste com o atual. Quais são os caminhos e as possibilidades que a gente está fazendo hoje? Quer responder, Débora? Posso falar sobre o que eu penso sobre isso. Assim, eu não tenho uma resposta acadêmica concreta, não escrevi nenhum artigo sobre isso, enfim, nem li sobre, mas o que eu acho, assim, tem esse paradigma da inovação, né, porque a gente fica achando que inovação é fazer aplicativo, por exemplo, vamos fazer um aplicativo e colocar todas as pessoas negras lá, e lá elas vão poder se comunicar e tal. Eu acho que não é isso, eu acho que é utilizar o que já existe de uma maneira melhor. Como a Sil mesma disse, né? Tipo, a gente precisa desaprender algumas coisas e descobrir coisas novas dentro do que já está aí, sabe? Então, acho que existem várias maneiras, por exemplo, de você criar uma rede de apoio, por exemplo, dentro do próprio WhatsApp, que é o que as pessoas usam, que é o que gasta pouco dado, que é o que funciona em todos os lugares. Então, criar alguns mecanismos dentro das plataformas que já existem para que essas pessoas possam se comunicar, possam se proteger, possam criar suas próprias redes de apoio. Então, eu acho que criar esses diálogos é a coisa mais importante e relevante que a gente pode fazer hoje, criar essas pontes, né? Eu acho que é possível, acho que o Preta Lab já faz isso, né? Tipo, criou essa plataforma para unir essas mulheres negras que trabalham no mundo da tecnologia. Eu, dentro da minha atuação, também faço isso. Eu sou da Vila Kennedy, né? Como eu falei lá no início, e a gente tem um projeto lá chamado Casa de Aya, eu junto com outras 5 amigas que também são do local. E a gente tem um projeto lá que é de cinema, assim, que é de passar filme para adolescentes e jovens. E no ano passado, quando a pandemia chegou, a gente começou a receber muita demanda dessas famílias que participavam do projeto para receber cesta básica e para se inscrever no auxílio emergencial. Então, assim, como organizar isso, sabe? A gente não tinha a menor condição de criar um aplicativo ou de criar uma coisa muito inovadora para resolver um problema que era emergencial, então a gente usou nosso conhecimento
para fazer uma campanha de financiamento coletivo e fazer uma distribuição de cestas básicas, por exemplo, para essas famílias, e a gente se comunica com elas através do WhatsApp. E a gente fez também um levantamento de dados, né? Porque algumas dessas famílias não tinham sequer endereço ou documentos, enfim. Então a gente levantou os dados dessas pessoas, onde elas moravam, se elas tinham documentos, se elas tinham acesso a outros programas governamentais, para entender também um pouco do panorama da comunidade e poder agir de uma forma mais concreta, né? Menos de qualquer jeito, tipo, só distribuir cesta básica, mas tentar chegar num parâmetro de equidade ali, atendendo as necessidades de cada um. Então, acho que é isso, assim, não foi nada muito inovador, mas foi organizar o que a gente já sabia fazer dentro das coisas que já existem, sabe? E até hoje, esse ano a gente voltou com a vaquinha, a gente conseguiu, vai distribuir cestas básicas também até agosto, e foi através disso, assim, desses mecanismos que a gente já tem para conseguir ajudar quem estava numa situação extremamente vulnerável. A gente não tirou foto de ninguém, não fez reconhecimento facial, a gente não aceitou isso de nenhuma empresa que ofereceu, mas foi importante também a gente ter ali já o que, tipo, as pessoas têm WhatsApp, então vamos falar com você por ali, sabe? Fazer uma lista de transmissão, vamos criar um grupo de apoio aqui, quem está precisando de mais, quem pode dividir, quem não pode. Então, acho que não é só ruim, sabe? A tecnologia, a gente não tem que olhar, ter uma atitude tecnofóbica de falar tudo que existe é ruim, é péssimo, não vou usar. Não é isso. Tem vários usos que são incríveis e que podem mudar vidas, sabe? Então, olhar para esse lugar também, para essas estratégias que são possíveis de fazer dentro de onde você está, sabe? Utilizando o que já tem. Acho muito bom esse exemplo que a Débora traz, o WhatsApp, que é tão condenado, assim, né, em algumas bolhas hackerativistas, né, porque é isso, seus dados, é tudo aberto, não sei o quê. Mas também acho que a gente já tem feito, né, usado essas ferramentas para trabalhar em prol de diminuir essas desigualdades sociais, né? E o WhatsApp é uma grande ferramenta para isso, que vai desde conexão, que é isso, grupos de apoio, redes de afeto, à aprendizagem, né? A gente aqui no OnLab tem pensado muito em criar metodologias de aprendizado no WhatsApp. Se é o WhatsApp que tem, que é o que chega em todo mundo, porque não é todo mundo que usa Signal, né? Não é todo mundo que usa outros aplicativos que são mais seguros, mas se o WhatsApp é essa possibilidade de popularizar, de levar as palavras, eu acho que a gente tem que usar. E eu acho que tem uma coisa também, que quando eu penso em inovação, que está muito ligada a essa coisa, as eurecas da vida, né? Mas eu penso muito que inovação tem a ver com fazer novas combinações com coisas que já existem, né? E aí isso também é uma disputa no campo do discurso, né? Da narrativa. Por exemplo, pensando o próprio mototáxi, eu sempre dou esse exemplo, quem já me ouviu falar já deve estar de saco cheio, mas o quanto que o mototáxi ele é uma inovação que resolve ali um problema de mobilidade para territórios que, cara, o Uber não vai. O ônibus e o táxi não chegam. Então, assim, inovação também não é só um aplicativo, né? Não é só uma plataforma. Eu tenho um pouco de rancinho, né? De sempre a solução ser o desenvolvimento de um aplicativo ou de alguma coisa digital nesse sentido. Eu gosto de pensar a tecnologia como um meio, né? Como algo que vai transpassar ali essa ação ou, enfim, aquela prática, mas ela não é o fim, né? Ela é só algo que pode servir para potencializar alguma coisa e, com certeza, assim, eu faço várias críticas à tecnologia, mas eu gosto muito de tecnologia também. E se não fosse a tecnologia, talvez eu talvez não estaria aqui, assim, eu acho que tem muito potencial aí, desde conexões a estudo, a conhecer, enfim, a trocar com pessoas que às vezes você acha que é impossível, né, de trocar, e tudo que eu fui aprendendo nos últimos, sei lá, 15, 12 anos, sem dúvida eu devo muito à tecnologia, mas também entendo que não é Disney, né, não estou no Terra Encantada, isso daqui é uma coisa importante e que está impactando aí a vida de um monte de gente. Eu acho que tem muita gente já fazendo coisas interessantes para reduzir desigualdade, que vai desde o campo da informação à ação prática, que é isso, né? Acho que nesse momento que as ações solidárias e cidadãs são fundamentais aí para as pessoas muitas vezes terem o que comer, né? O quanto que essas tecnologias também nos ajudam aí a nos conectar, enfim, a entender qual tipo de problema de fato que a gente precisa resolver.
né? E acho que a gente tem muitas urgências na realidade hoje. Então, acaba que a gente muitas vezes fica, cara, o que dá para fazer, né? O que é possível fazer? E às vezes um compartilhamento, uma coisa que é pequena, você falar, sei lá, conheço esse trabalho, ou enfim, isso já é muita coisa, né? E aí, só para citar mais um exemplo de um trabalho bacana, que eu acho que são pessoas que estão olhando para tudo isso, né? Que é dados e desigualdade, pensando no contexto brasileiro, acho que vale a pena também citar aqui o Data Lab, que tem um trabalho super interessante em relação a dados e a narrativas de dados, mas eles, no ano, acho que há uns 2 anos atrás, criaram um projeto chamado Cocosap, que é um projeto que olha para o saneamento básico da maré a partir do WhatsApp, né? Então, assim, é uma grande ideia, desculpa, é uma grande ideia para pensar como a gente usa essas tecnologias, né, para resolver problemas que são urgentes e reais e que muitas vezes não precisa ser uma grande plataforma, um grande aplicativo, né? Então, deem uma olhada aí depois no Cocosap quando vocês tiverem tempo, porque eu acho que é uma coisa legal que conecta aí, né? Uma coisa que é tão básica, que é o saneamento, e que até hoje isso não chegou para um monte de gente, né? Então, repensar um pouco também esses usos, e não pensando assim, vamos ter uma grande ideia sobre isso, mas assim, eu estou muito mais hoje focada nas pequenas ideias e nas micro-revoluções que a gente pode fazer, às vezes, de dentro da nossa casa, muitas vezes, e impactar aí um monte de gente que está precisando. Sil, é muito interessante isso que você está falando, porque eu vou dar aqui falar sobre um pouquinho mais o Laboratório de Inovação Cidadã, que é um projeto que eu estou inserida dentro da UFRJ, que é coordenado pela Ivana Bentes, né? Está trazendo uma edição onde, esse ano, sobre territórios, e aí é um festival de inovação vinda do território, com esses pequenos projetos falando das micro-revoluções que a gente consegue fazer com os dados, as micro-revoluções que se consegue chegar utilizando para a utilização do cadastro emergencial, para acesso e fazer o cadastro emergencial. Enfim, tem pessoas que não têm celular e utilizam de outra, né, conseguem uma articulação para ter acesso a essas tecnologias e para resolver problemas que estão sendo impostos, principalmente, como a Débora falou, sobre pessoas com mais idosas, por exemplo, que não têm sequer o acesso ao telefone ou sequer enxergam a letra do telefone numa sociedade cada vez mais, imagina, letrada, né? Então, problemas como esses estão sendo resolvidos pelos territórios e eu acho que cada vez mais é através dessas pessoas que a inovação, porque para a gente só sempre restou a inovação. A gente conseguiu chegar até aqui arrumando formas diferentes de sobrevivência e isso foi não por outra razão, através da inovação e através dos recursos que a gente tinha disponível na escassez. A gente nunca teve recursos amplos e acessíveis. A gente sempre teve que buscar e hackear o sistema. É assim que a gente está fazendo com as mandatas coletivas, é assim que a gente está fazendo com várias outras, várias questões onde a gente está privilegiando o coletivo e as construções coletivas. Eu vou deixar aí mais um espaço para que as pessoas possam fazer suas perguntas finais, né? E também para que vocês também possam fazer as considerações finais, que a gente já está entrando nos finalmente. Lembrando aqui que as transmissões do Festival do Conhecimento, elas ficam gravadas, vão ficar aí disponíveis, gravadas no Festival do Conhecimento. A Caris Alabaldi está dizendo que são reflexões muito pertinentes diante da possibilidade aí da vinda do 5G, que trazendo um tsunami, uma velocidade e um armazenamento de dados, de tráfego inimagináveis, mas a gente lembra aí em relação à produção de tecnologias que a gente precisa finalmente que as periferias tenham acesso, que as periferias paguem
melhor por esse acesso, possam cada vez mais disputar esse mercado, seja fazendo games, seja fazendo filmes, seja fazendo todas as outras produções artísticas que os dados e questionando também os usos dos dados e saindo dessa esfera, né? Criando os futuros possíveis para a gente também, que seja um futuro bom. Então, eu vou encaminhando aqui, deixando com vocês, encaminhando para a finalização. E agradecendo também a companhia de tanta gente, olha, parabenizando vocês pelas falas, demonstrando aqui parabéns, a relevância dos temas que vocês trouxeram hoje. É um prazer sempre estar com vocês e, para mim, foi uma honra, viu? Pego aqui, então. Queria agradecer muito pelo convite. Fiquei um pouco surpresa até de ter sido chamada para falar, onde minha pesquisa ainda está muito assim no início, eu ainda não fiz todos os desdobramentos possíveis dentro dela, nem tenho ali o índice ainda do que eu quero explorar, mas fico muito feliz de já poder compartilhar as minhas descobertas, né, e o que eu tenho conversado com os meus colegas sobre esse tema que é tão relevante, não só para mim, né, mas para a sociedade como um todo. Dizer que eu estou muito feliz e satisfeita de ter participado dessa mesa com mulheres negras também para falar de tecnologia, né? A gente quer falar sobre outros temas que não sejam só racismo ou só desigualdades. Eu acho que é muito importante e pertinente a gente estar dentro desse contexto, podendo falar das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos. Eu acho muito interessante. E eu acho que é isso, assim, deixar em aberto, né, esse tema, que muito mais gente possa se aprofundar nisso e que muito mais gente se some a essa luta, que é para a gente construir algoritmos e inteligências artificiais, enfim, e uma sociedade que seja muito mais possível, principalmente para as pessoas negras e pessoas trans e pessoas pobres, que essa desigualdade não se perpetue também nas tecnologias, né? Que a gente consiga desenvolver outros mecanismos para que isso seja melhor. E a gente aqui no Rio fala muito, né? O Rio foi eleito Smart City em 2016, se eu não me engano, porque o critério era uma cidade conectada, né? Com muitos pontos de Wi-Fi e tal. E não é só isso, né? Uma cidade inteligente é uma cidade inclusiva, sustentável e boa para todo mundo viver, né? Não só uma cidade que tem pontos de Wi-Fi nas praças, né? Também mas uma cidade inteligente, ela consegue manter todo mundo incluído e não só fazer vigilância em torno das mesmas pessoas de sempre. Então, esse é o meu recado que eu deixo aqui. Eu deixei meu Twitter e meu LinkedIn, quem quiser me adicionar, quem quiser continuar a conversa por lá também, estou à disposição. E eu acho que é isso. Muito feliz de ter participado e me chamem sempre, que eu adoro falar sobre isso, vocês devem ter percebido, né? Então, vamos nessa, que eu estou aqui para fazer esse debate sempre que for necessário. Muito obrigada. Ai, gente, eu também só tenho a agradecer aqui pelo espaço, essa oportunidade de estar aqui com essas mulheres que, enfim, que me inspiram também, né? E acho que mais do que isso, estar dentro da universidade, falando sobre esses assuntos, né? Porque a universidade também é um espaço onde a gente também disputa e que, de alguma forma, precisa também se reinventar, caber dentro, né, do que é uma educação pensada para o século XXI. Então, acho que é por isso também que, às vezes, eu até tento fugir da universidade, mas ela está sempre comigo. Então, agradeço, também acho simbólico estar num espaço como esse e trazendo essas questões, né, que eu acho que o que a gente falou aqui está muito mais no campo das perguntas do que das respostas, mas eu acho que o momento é esse mesmo, de estimular aí novas perguntas. E queria agradecer a Viviane, a Débora, a troca, enfim, as redes sociais, né? A gente está aí, LinkedIn, Instagram, essas redes sociais da vida, a gente continua por ali também, para quem tiver algum interesse. E era isso. E a última coisa que eu queria dizer
também, né, pensando em futuro, em futuros inclusivos, em futuros que caibam mais pessoas, né? Eu queria dizer que a dica que eu tenho, né, para a gente pensar isso e como que a gente vai lidar com tudo isso é conservando a nossa habilidade de aprender a aprender, né? Porque tudo muda muito rápido e a gente não sabe o quanto que as coisas vão, como é que as coisas vão estar amanhã, por exemplo, né? Então, eu acho que se o ser humano do século XXI é um ser humano que aprende a aprender o tempo inteiro. Então, é esse o convite. E nos vemos aí em algum momento numa próxima live. Enfim, obrigada. Ai, pessoal, foi bom demais, meninas, foi bom demais. Olha, eu agradeço também o pessoal dos bastidores, que foi maravilhoso, que foram maravilhosos aqui com a gente, a Alexa, a Tainá também, que estava aqui acompanhando no YouTube, todo o pessoal que fez um grupo, a Bárbara, que mandou com antecedência toda a dinâmica do encontro. Então, muito obrigada mesmo. E assim, no finalzinho, chegou uma pergunta do Max que eu queria que vocês respondessem, só para a gente encerrar. A gente já tem uns 4 minutinhos aí, 5 minutinhos. Ele estava falando sobre o uso das câmeras que gravam tudo desse ambiente que está sempre... Eu sei que a gente já passou um pouquinho, mas só para a gente contemplar essa pergunta. Ele fala assim, olha, mas não é perigoso isso? Tem as câmeras que gravam tudo por PMs de São Paulo, isso não é perigoso, isso não é estranho? Um pouquinho, né, Max? É um pouco estranho mesmo, mas eu vou deixar com as especialistas nesse finalzinho. Gente, e aí a gente já pode se encaminhar com os beijinhos, e muito obrigada pela companhia de todos vocês aqui pelo YouTube. Lembrando que vai ficar gravado para quem quiser compartilhar ainda mais esse debate e ampliar. Tá bem? Olha, eu vou deixar para a Débora essa pergunta, porque eu acho que eu não tenho uma opinião ainda sobre isso, para falar a real. Assim, eu sei dessa notícia, né, que atingiu o índice mais baixo em relação à letalidade dos últimos 8 anos, mas eu acho que essa é uma pergunta que precisa de um pouco mais de tempo para responder, assim, né, porque a gente posso afirmar que isso realmente é muito bom, que acho que isso também implica em outros perigos, enfim, então, refletindo, assim, para poder responder. Assim como a Sil, eu não tenho elementos assim o suficiente para dizer se isso é perigoso ou não, se isso foi bom ou não. Eu vi que diminuiu a letalidade, né, policial em São Paulo. Aqui no Rio tem uma autorização para isso também. Já teve um projeto de lei estadual que fazia com que as viaturas todas elas tivessem câmera, né? E a partir dessas câmeras que foi identificado um assassinato que aconteceu lá no Sumaré, mas isso meio que foi descontinuado. Então, assim, é claro que se é para proteger a população da letalidade policial, seria uma boa estratégia, mas como a gente não sabe também como que isso está sendo aplicado, quem é que está fazendo esse controle, o que eles estão filmando o dia inteiro, para quê, sabe, para quem, é meio complexo a gente fazer uma afirmação muito categórica, aceitar de cara que isso é uma coisa ótima para a sociedade. Assim, eu precisaria, de fato, me aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais profundamente como que esses dados estão sendo monitorados para emitir uma opinião aqui mais concreta. Mas é isso, assim, como eu falei, né? As coisas estão muito aceleradas, o tempo inteiro estão sendo explorados todo tipo de mecanismo, e a gente precisa ficar atentas, né? E entender um pouco melhor para também não abraçar qualquer causa de maneira sem refletir muito sobre ela e sobre as consequências dela no curto e no longo prazo, né? Então, acho que é isso. Não sei, Max, se essa era a resposta que você queria, mas é a resposta que eu
consigo dar agora. Acho que é isso, gente. Gente, foi um prazer, muito obrigada pela companhia de vocês, por todos os ensinamentos. Obrigada para quem esteve com a gente, pela companhia das pessoas que enviaram perguntas, e por esse espaço de construção, né? De construção e, como Silvana Bahia falou, de trazer outras fontes de conhecimento e de informação para a universidade, fazer essa troca, não só estar na universidade, mas possibilitar outros conhecimentos, outras construções, modifiquem a universidade e trabalhem a universidade para o futuro que a gente quer, né? Então, muito obrigada, a gente está encerrando aqui, né? E obrigada pela técnica também, um agradecimento especial aí para quem tratou a gente com muito respeito, com muito carinho. Viu? Uma boa tarde para vocês todos. Tchau, tchau.